Olá, pessoal. Aqui é o professor Rafael Guerreiro e na aula de hoje daremos continuidade, então, ao estudo do sistema sensorial do ser humano. Essa é a terceira aula desse tema. Então, na primeira aula, eu falei aspectos gerais do sistema sensorial. Então, se você não assistiu, é interessante assistir. E na segunda parte, eu falei sobre a visão. Nessa terceira parte, então, falaremos do sentido da audição e o sentido do equilíbrio. Bom, a primeira coisa é a gente entender o que vem a ser a audição e o som. Então, a audição, ela é um tipo de mecanorecepção, né? Lá na primeira aula, eu falei que existiam diferentes tipos de sentidos. E a mecanorecepção era um tipo de sentido cujos estímulos eram estímulos mecânicos. E a audição é uma mecanorecepção porque ela é a capacidade de perceber o som. E o som nada mais é do que uma onda mecânica. Então, as ondas mecânicas, elas se propagam somente onde existe matéria, tá? Então, essas ondas mecânicas são vibrações que agitam o ar, por exemplo, ou a água, ou esse meio em que ela se encontra, e aí ela vai se propagando, tá? Então, uma onda mecânica, ela não se propaga no vácuo, né? Onde não existe matéria, como no espaço, por exemplo, né? Então, aqueles filmes, né, de guerras no espaço, se eles fossem fiéis à realidade, a gente não ouviria nenhum barulho, né? Nenhum som das naves. Então, essas ondas, né, mecânicas, o som, eles vão variar na sua frequência, que a gente mede em hertz, ou seja, quantas ondas passam por um determinado ponto em determinado tempo, e a frequência é o que nos diz se aquele som vai ser um som agudo ou um som grave. Uma onda ela também vai variar a sua amplitude, ou seja, seu tamanho, que a gente mede em decibel, e ela é o responsável, né, a amplitude, pelo volume daquele som, se é um som alto ou um som baixo. Então, o ser humano consegue detectar essas duas variáveis do som. Aqui comparando, né, então o nosso ouvido, a nossa audição, consegue perceber sons que vão de 20 até 20 mil hertz. Abaixo disso, a gente fala que são infrassons e nós não conseguimos perceber, né? Nem captar esse infrassom. Alguns animais, como os elefantes, têm essa capacidade. Eles, inclusive, têm células sensoriais na sola dos pés. Então, eles conseguem perceber essas vibrações que se propagam no solo. Eles literalmente escutam, né, pela sola dos pés. Acima de 20 mil Hz, a gente tem os ultrassons, que são frequências muito altas que nós não conseguimos ouvir. Então, frequência baixa são os sons graves, frequências altas são os sons agudos. Então, é como um ultrassom, é como se ele fosse um som tão agudo que a gente não consegue ouvir. Alguns animais, né, como eu falei lá na primeira aula, também têm a capacidade de perceberem esse ultrassom, como é o caso dos golfinhos e dos morcegos, né, que se utilizam do ultrassom para se localizar. Então, eles emitem um ultrassom, esse ultrassom bate num objeto, esse objeto, né, as ondas são refletidas na forma de um eco, e o animal, então, consegue ouvir, perceber esse eco. Então, por isso que a gente fala
que é uma ecolocalização. Bom, os órgãos responsáveis pela audição, né, nos seres humanos são as orelhas. Nos seres humanos e nos mamíferos todos, né, de uma forma geral, são as orelhas. Elas então que vão captar esse estímulo sonoro. A orelha, ela se divide em 3 regiões, tá? Então vamos olhar para a anatomia, para a forma da orelha. Então a gente tem um par, né, de orelhas, 2 orelhas, uma de cada lado do nosso crânio. E essas 3 regiões, então, a gente chama de orelha externa, orelha média e orelha interna. Atualmente, a gente usa essa palavra orelha mesmo, tá? Pode soar estranha, mas a padronização da nomenclatura anatômica foi atualizada e, antigamente, né, orelha se referia somente a uma parte da orelha externa, que é o pavilhão auditivo. Hoje em dia, então, a gente já utiliza orelha para se referir às regiões. E antigamente também, né, a gente usava a palavra ouvido no lugar de orelha. Então, isso mudou, tá? E então a nomenclatura aqui dessa aula é a nomenclatura atualizada. Bom, então vamos ver o que cada uma dessas partes vai possuir. Então, começando, né? A orelha externa, ela vai ter o pavilhão auricular, que a gente chamava de ouvido, tá? Ele é essa estrutura composta de cartilagem que tem a função de direcionar as ondas sonoras que estão chegando, tá certo? Muitos mamíferos têm a capacidade de mover o pavilhão auricular. Na espécie humana, ao longo do tempo, né, da evolução, nós perdemos essa capacidade. Então, o nosso pavilhão auricular, né, com raras exceções, ele é imóvel. No centro do pavilhão auricular, a gente tem uma entrada para um canal que se chama meato acústico externo. É um canal, propriamente dito, onde essas ondas sonoras são canalizadas, conduzidas. No final desse canal, a gente tem a membrana timpânica ou tímpano, simplesmente. Tá? Então, membrana é como se fosse uma pele, né? Uma película flexível. E essa película, ela vibra com a chegada das ondas sonoras. Então, dependendo do tipo de onda sonora que chega até o tímpano, é um tipo de vibração que vai ser gerada, tá certo? Olhando agora para a orelha média, tá? Então, a orelha média, ela é uma cavidade, uma câmara preenchida com ar. Essa câmara, ela se liga com a garganta, com a faringe, tá? Por um canal chamado tuba auditiva. A função da tuba auditiva é permitir uma circulação desse ar que existe aqui dentro da orelha média. Então, vocês já devem ter notado aquela sensação de ouvido tampado, né? Uma sensação estranha que a gente tem quando a gente está viajando e sobe uma serra ou desce uma serra, ou quando viaja de avião, né? Que o avião decola, ou quando o avião vai pousar, a gente sente um grande incômodo na orelha. Por que que isso acontece? Porque a pressão que está fora da orelha, ela muda, né? Se a gente muda a altitude, a gente muda a pressão. Essa pressão nada mais é do que a quantidade de ar, né, que tem para cima da nossa cabeça. Então, se a gente, vamos pensar, por exemplo, se a gente desce uma serra ou se a gente pousa com um avião,
a gente está aumentando a pressão aqui fora, porque a gente está descendo da altura, a gente está tendo mais ar para cima da nossa cabeça, aumenta a pressão. E aí, então, essa pressão de fora, ela vai ser maior que a pressão aqui que está dentro da orelha média, tá certo? Porque aqui tem mais ar e aqui acabou ficando com menos ar do que a parte de fora. E aí, então, isso faz uma pressão aqui no tímpano que causa aquele incômodo ou até mesmo aquela dor, tá certo? É uma pressão, é como se tivesse o ar começa a empurrar o tímpano aqui para dentro, tá certo? Porque na orelha média ficou com menos ar. E aí eu não sei se vocês já ouviram falar que uma das formas da gente aliviar esse incômodo é a gente abrir a boca, né? Abrir a mandíbula ou mascar um chiclete, coisas desse tipo. Quando a gente faz esse movimento com a mandíbula, a gente abre esse canal, essa tuba auditiva, que é essa conexão com a orelha média, e aí acaba entrando ar aqui dentro e a pressão se iguala, aliviando então o incômodo. Tá? Então, no exemplo que eu dei o exemplo como se estivesse aumentando a pressão aqui de fora da orelha, tá? Mas poderia ser o contrário também. Quando diminui a pressão aqui fora, dentro da orelha média fica com mais ar e aí o tímpano é empurrado para fora. Quando a gente abre a tuba auditiva, né, com esse movimento da mandíbula de abrir a boca, também o ar pode sair e aí se iguala a pressão é, entre a orelha média e a parte externa da orelha, tá? Então, é uma curiosidade aí. O fato dessa tuba auditiva existir também é responsável por muitas vezes uma infecção na garganta, na faringe, conseguir chegar até lá a orelha e infeccionar essa região também, tá certo? Enfim, na orelha média a gente vai ter a presença de 3 ossículos, tá? Então, ossículo, diminutivo de osso. São os menores ossos do corpo humano. Que ossos são esses, né? Então, nessa ordem, eles são o martelo, a bigorna e o estribo. Esses nomes foram dados pela aparência desses ossos, desses ossículos mesmo, tá? Então, eles aparentam, né, essas ferramentas e aí se deram esses nomes. Então, aqui o tamanho, né, para vocês terem uma ideia, esses ossículos são menores que 1 centímetro de comprimento, sendo o estribo o menor deles. Bom, e aí o que acontece é que quando o tímpano vibra, ele vibra também esses ossículos, porque eles estão todos conectados. Então, o martelo ele está ligado ao tímpano, tá? Ele está colado ao tímpano. Quando o tímpano vibra, o martelo também vibra e, consequentemente, vibra a bigorna e o estribo. Já na orelha interna, a gente vai ter a cóclea, que é essa estrutura em espiral, tá? Parece a concha de um caramujo, por exemplo, tá certo? Ela fica localizada dentro do osso do crânio. Além da cóclea, a gente tem os chamados canais semicirculares, que a gente já vai ver a função deles mais para frente, tá? E lá também que estão os nervos, tanto o nervo coclear quanto vestibular, que é aqui essa região inicial dos canais semicirculares. Então, se vocês lembram lá da primeira aula, o estímulo, né, de cada um dos nossos sentidos precisa chegar até o cérebro para ser interpretado. E quem faz esse transporte são os nervos, que nada mais são do que os conjuntos de neurônios sensoriais, porque eles levam, então, a informação do sentido até o cérebro. Tá certo?
Então, a cóclea, como eu falei, né? Ela é essa estrutura em forma de espiral e ela é uma estrutura rígida, só que dentro ela tem uma segunda camada com o mesmo formato que é membranosa, ou seja, ela é flexível por dentro, tá certo? A gente já vai ver como que é a cóclea por dentro. E dentro dessa membrana existe um líquido preenchendo então toda essa cóclea. Então, o estribo, né, quando ele vibra, ele está em contato aqui com uma janela que existe na cóclea, tá? Que se chama janela oval. E tem esse nome porque é uma abertura mesmo nessa estrutura rígida da cóclea. Então, o estribo ele fica em contato com a membrana da cóclea, tá? E não com a parte rígida. Ao agitar essa membrana, ao vibrar essa membrana, consequentemente, ocorre a vibração, a agitação do líquido, tá certo? Que existe dentro da cóclea. Aqui teria que estar escrito líquido, tá? Desculpa o erro, mas vamos prosseguir. E aí, então, dentro da cóclea, vai existir um órgão especial, que é o órgão espiral ou órgão de Corti. E nesse órgão é que vão estar as células especiais, que são células ciliadas, porque elas vão ter cílios. E esses cílios, ao se moverem, vão então transformar essa vibração num impulso nervoso. Então, a vibração, né? A gente viu que o som nada mais é do que uma vibração que se propaga em ondas. Quando chega lá na cóclea, então, depois de vibrar todas essas estruturas que eu comentei, essa vibração, então, vai ser transformada naquele impulso nervoso, aquele impulso elétrico que vai chegar até o cérebro. Então, aqui olhando, né, mais de perto, a cóclea que está lá na orelha interna, se a gente pega uma fatia dessa cóclea, tá? Então, vamos imaginar aqui que a gente cortou uma fatia e a gente está olhando essa fatia. A gente vai ver que ela é dividida em 3 canais internos, tá? O canal vestibular, o duto coclear e o canal timpânico. O órgão de Corti, ele fica entre, né, esses 2 canais e vai então se ligar ao nervo auditivo, certo? Os axônios dos neurônios estão presentes aqui no órgão de Corti e então, quando eles se juntam, eles formam o nervo auditivo. Esse órgão de Corti, pessoal, ele é espiral também, tá? Então ele está presente em toda a extensão da cóclea. Ele acompanha esse formato em espiral. Aqui a gente está vendo, né, só uma fatia dele, por isso somente esse pedacinho aqui. Olhando mais de perto, então, o órgão de Corti, a gente vai ver que existem células ciliadas, tá certo? Em contato com uma membrana tectora. Quando os cílios se movem, eles causam uma mudança aqui eletroquímica na célula, que acaba gerando aquela corrente elétrica que vai ser conduzida pelo nervo auditivo até o cérebro. Aqui é uma imagem de microscópio eletrônico de varredura, mostrando então esses cílios que estão presentes nessa célula, nessas células do órgão de Corti. A gente chama de cílios, né? Porque eles lembram muito os cílios dos nossos olhos, né? São pequenos filamentos, projeções da membrana, finos e não muito longos, tá certo? Bom, pode ter ficado um pouco difícil de entender o mecanismo, então é sempre legal a gente ver um vídeo
né? Que aí no vídeo a gente consegue, numa animação, ficar mais claro. Então esse vídeo ele mostra então como que é a transdução auditiva, lembrando que transdução é a transformação daquele estímulo, que aqui no caso da audição então vai ser o estímulo sonoro, que é um tipo de estímulo mecânico. Então é a transformação desse estímulo no impulso nervoso que chega até o cérebro, certo? Então o vídeo está em inglês, não se preocupem com as palavras, e eu vou traduzindo e explicando parte por parte para vocês, tá certo? Então o som ele entra pelo canal auditivo, né, e vai encontrar o tímpano. Então o som, né, ele vibra o tímpano. A frequência baixa vibra menos vezes o tímpano e o volume baixo vibra em menor intensidade o tímpano. Ou seja, ele se desloca menos. E aí, então, uma frequência alta vai ser o contrário, ela vai vibrar mais vezes o tímpano e o volume alto vai vibrar mais intensamente, vai deslocar mais o tímpano, tá certo? Estão conectados ao tímpano, né? A gente tem os três ossículos, martelo, bigorna e estribo, que vão vibrar juntamente, então, com o tímpano. Então, como eu falei, né, o estribo ele vai se conectar com aquela janela oval da cóclea, ou labirinto, tá? Então, o conjunto da cóclea e dos canais semicirculares a gente chama de labirinto, por isso que existe aquela condição de labirintite, né, que é uma inflamação do labirinto que causa muita dor, muita tontura, né, tem a ver, então, com o labirinto. E aí o estribo, ele age, né, como se fosse um pistão. Ele faz um movimento, né, num único sentido, para cima e para baixo. Então, movimentando essa membrana que está dentro da parte rígida da cóclea. Então, dentro da cóclea existe a perilinfa, que é aquele líquido. Então, o que que ele mostrou aqui, né? Que existe uma outra janela, que se chama janela redonda, que é uma segunda abertura, mas que também é coberta por aquela membrana, tá? Então, é uma abertura na estrutura rígida da cóclea, mas não na membrana. Então, quando o estribo ele se movimenta, ele causa uma pressão lá dentro da cóclea e essa pressão ela é aliviada nessa janela redonda, tá certo? Se não existisse essa janela redonda,
o líquido lá dentro não conseguiria se mover, certo? Porque estaria totalmente vedado, não teria como a pressão fazer, então, criar esse movimento lá dentro. Então, como eu falei, né, dentro da parte rígida da cóclea existe uma parte de membrana que é flexível, tá? Que segue o mesmo formato da estrutura rígida. E a cóclea é a parte em espiral que parece a concha. Então a vibração sobe por um canal e desce pelo outro. Então sobe pela escala vestibular e desce pela escala timpânica, tá? São dois canais diferentes. Entre os dois tem o duto coclear ou escala média. Ele é preenchido pela endolinfa, tá? Então, entre, né, os três canais estão brancos. E aí, então, a vibração, ela chega aqui, ela vibra a membrana superior, do duto coclear, e, posteriormente, a membrana inferior transmite essa vibração para o segundo canal. E aqui, então, entre os dois está o órgão de Corte. E é o órgão de Corte, então, que vai enviar o sinal até o cérebro daquele estímulo. Então, aqui está mostrando as células ciliadas do órgão de Corte, né? Que quando elas se movimentam, então, em contato com essa membrana tectorial, isso vai criar o impulso elétrico que vai ser enviado até o cérebro. Então, pessoal, o que ele está falando aqui é que nem todo o órgão de corte vibra ao mesmo tempo. Então, os sons mais agudos, eles vão vibrar a parte mais final da cóclea, tá? E os sons mais graves vibram a parte mais inferior, mais inicial da cóclea. Então, diferentes regiões daquela membrana que eu falei vão responder a frequências diferentes do som, tá certo? E aí, dependendo da região que é vibrada, é o estímulo diferente que chega ao nosso cérebro, e aí a gente consegue perceber, então, diferentes frequências, tá certo? Em relação às diferentes amplitudes, ou seja, o volume do som, aí tem a ver com quanto foi vibrado naquela frequência.
Bom, pessoal, acho que deu para ver quão complexa é a nossa audição, né? Tudo o que precisa acontecer para que a gente consiga ouvir. Bom, falando um pouquinho sobre a saúde, né, nosso sistema auditivo, a gente tem um hábito que é muito comum de usar aquelas hastes flexíveis, né, com algodão nas pontas, para limpar o meato acústico. Por quê? Naturalmente, no meato acústico existem glândulas que produzem o cerúmen, tá? Ou a cera. A função dessa cera é proteger esse canal, proteger a orelha, tanto da umidade quanto de sujeira que possa entrar, ou de bactérias que possam causar alguma doença. Então, o cerúmen é uma proteção natural do nosso corpo. Quando a gente coloca o cotonete, né, também conhecido, dentro desse canal, na verdade a gente acaba empurrando a cera para dentro, tá certo? E dificultando ainda mais a limpeza. Além disso, a gente pode danificar o tímpano, porque se esse cotonete for inchado muito, ele pode inclusive rasgar o tímpano, que é uma membrana que é um pouco sensível, tá certo? Então, pessoal, não é recomendado utilizar esse tipo é, de prática, né? Não é recomendado usar o cotonete. O que que deve ser feito, então? O que acontece é que em condições normais, gente, o meato acústico ele é autolimpante e o cerúmen ele é removido automaticamente da orelha. Então, se a gente não empurra o cerúmen lá para dentro, com o tempo, o que acontece é que a, as células elas vão nascendo lá no tímpano e elas vão, à medida que elas vão nascendo e sendo substituídas, elas vão migrando, elas vão meio que caminhando para fora da orelha. E à medida que elas fazem isso, elas vão arrastando o cerúmen para fora. Então, o que a gente tem que fazer é só tirar o cerúmen que está saindo para fora aqui, tá? Do meato acústico. E não inserir lá dentro nenhum objeto para limpar, tá certo? Quando a gente insere um objeto lá dentro, acaba dificultando esse trabalho autolimpante da própria orelha e pode inclusive dar problemas. Em condições não normais, né, em que existe uma produção muito grande de cera, né, algumas pessoas podem ter essa condição, aí é recomendado que ela vá até um médico, né, um otorrinolaringologista, que vai então fazer essa limpeza de forma adequada, tá certo? Mas nunca devemos inserir nada na nossa vida. E também não inserir nenhum produto que não seja um medicamento específico, tá? Então, por exemplo, quando entra água na orelha, né? Muitas pessoas acham que tem que colocar alguma coisa, colocar álcool ou qualquer outro produto lá dentro. Não. Quando entra água na orelha, a gente deve somente tombar a cabeça sobre uma toalha seca, tá? Para que a água escoe de lá de dentro. Outra questão importante da saúde da nossa orelha é em relação ao som muito alto, né? Ou seja, com uma amplitude muito grande, um volume alto. Porque esses sons muito intensos, eles vão danificar lá os cílios do órgão de corte, tá? Então aqui nessa fotografia de microscópio eletrônico, nessas duas primeiras, a gente vê os cílios saudáveis. Nessa terceira, a gente vê esses cílios todos danificados, tá certo? Aqui no caso, após um show, né, de 24 horas. Claro, é uma situação extrema, dificilmente alguém fica num show por tanto tempo, né? Mas é para ilustrar
o dano que foi causado nesses cílios. E esses cílios, eles não conseguem se regenerar, eles não se reconstituem. Então, é um dano permanente. E a pessoa vai perdendo, então, a audição ao longo do tempo. E como eu falei lá no começo, né, a intensidade do som ela é medida em decibéis, certo? É a unidade de medida dessa amplitude, desse volume do som. Quando a gente tem até 80 decibéis, não há risco nenhum para a nossa orelha. A partir disso, a gente já começa a ter uma limitação da quantidade de tempo ideal para a gente se expor àquele som para não prejudicar. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Eu não vou ler tudo. Se vocês quiserem dar uma pausa aí no vídeo para olhar melhor. Só vou destacar aqui que os fones de ouvido, né? Eles podem chegar em torno de 110 decibéis, tá certo? Que é muito maior do que o recomendado. E aí, o tempo ideal de exposição é somente 15 minutos, tá? A essa intensidade de som para não danificar, então, lá o nosso órgão de corte. E aí, né? Você que está assistindo, quanto tempo você fica com o fone de ouvido, assim, diretamente, com som alto, né? Então, isso futuramente, com o envelhecimento, né, as pessoas de hoje em dia elas vão ter muito mais problemas de audição do que gerações anteriores, que não tinham esse hábito de ficar com fones no ouvido, tá certo? Aqui essa figura é só para ilustrar uma comparação, né? Então, para a gente olhar a evolução dos ossos da orelha, porque na biologia a gente sempre tem que olhar para a evolução, porque as coisas não surgiram do nada, né? E os ancestrais dos mamíferos eram os répteis. E aí a gente vê que a orelha de um réptil, ela possui somente um ossículo, né? Que é chamada de columela. Ao longo dos milhares de anos, milhões de anos, outros ossos, né, que eram maiores, como o osso quadrado e o osso articular, eles foram diminuindo de tamanho e passaram também a compor lá os ossículos da orelha média, tá certo? Então teve essa mudança nos ossos que formam o crânio dos répteis para os mamíferos. Ao mesmo tempo, um outro osso, que é o osso temporal, nos mamíferos aumentou de tamanho. Então aqui é só uma curiosidade. Bom, entrando no segundo sentido da aula de hoje, e o terceiro sentido que eu estou falando, a gente tem o equilíbrio, tá? Que é uma outra forma de mecanorecepção também, certo? São estímulos mecânicos. O órgão que vai ser responsável pelo equilíbrio é a orelha interna. Então é por isso que eu estou falando desse sentido logo depois de falar da audição. Então a gente vai olhar para aqueles canais semicirculares que eu falei que faziam parte do labirinto, ok? O equilíbrio, pessoal, nada mais é do que a capacidade de perceber a posição e a aceleração, ou seja, o movimento da cabeça. Ou seja, isso acaba dando uma percepção do corpo como um todo também, porque a nossa cabeça, né, está conectada ao restante do corpo, obviamente. Então, a gente vai ter dois tipos de percepção. O primeiro é em relação ao movimento linear, certo? Lá no vestíbulo, a gente tem duas regiões que se chamam utrículo e sáculo, tá certo? O utrículo vai ter
células que vão detectar a aceleração horizontal da cabeça e o sáculo, a aceleração vertical da cabeça. Então, o que acontece? A gente tem lá uma camada de células ciliadas, assim como dentro da cóclea, e em cima dessa camada de células a gente tem uma matriz gelatinosa. Nessa matriz gelatinosa a gente tem vários otólitos. Imaginem como se fossem grãos de areia microscópicos, tá? Pequenas pedrinhas nessa camada gelatinosa. Essas pedrinhas elas servem para atribuir maior peso mesmo a essa camada gelatinosa e possibilitar então que essa camada ela se movimente com maior facilidade. Então, o que acontece? Quando a gente move a nossa cabeça, por uma ação gravitacional, essa camada gelatinosa com os otólitos se desloca, se deslocando, elas movem os cílios, e aí então, da mesma forma que a gente viu lá na audição, esse movimento dos cílios causa um impulso nervoso que chega, nesse caso, principalmente, ele vai chegar no nosso cerebelo, né? Então, quando eu falei lá do sistema nervoso, eu falei que o cerebelo era responsável pelo nosso equilíbrio. Então, esses estímulos, eles são conduzidos principalmente até o cerebelo, tá? Lá eles são processados. O segundo tipo de células que vão detectar, então, que vão ser responsáveis pelo equilíbrio, elas vão estar localizadas em regiões que se chamam ampolas, tá? Que é o final dos canais semicirculares. Essas ampolas, elas vão ter cúpulas também gelatinosas que vão se deslocar de acordo com a rotação que a nossa cabeça faz, tá? Então aqui elas vão detectar a aceleração angular, esse movimento de rotação da cabeça. Então quando a nossa cabeça roda, ela faz com que aquele líquido, né, que preenche todo o labirinto se desloque, tá certo? E ao fazer isso, ele desloca a cúpula gelatinosa, que vai deslocar os cílios e da mesma forma, então, gera o impulso nervoso, o sinal que chega lá no cerebelo. O sentido de equilíbrio, pessoal, quando ele é muito estimulado, ou seja, quando a gente gira muito rápido a nossa cabeça, quando a gente fica de ponta cabeça, enfim, quando a gente causa um estímulo muito grande, a gente tem aquela sensação de tontura, né, que é uma hiperestimulação, uma estimulação excessiva, então, dessas células. É por isso que a gente tem esse mal-estar, que pode resultar, inclusive, em ânsia de vômito, né? Porque é um estímulo muito alto, tá certo? Bom, pessoal, agradeço a atenção, espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Se você gostou, não esqueça de seguir o canal para receber as novidades. Lembrando que você pode deixar aí nos comentários dúvidas, sugestões e críticas, tá certo? Sou extremamente aberto. Gostaria que esse fosse um espaço da gente conversar sobre biologia e espero vocês até uma próxima.